essa nova liderança, Deus, que a partir de hoje começará nesse país. Nós queremos pedir, Pai, que sejam mudadas leis. Nós queremos te pedir, Deus, que sejam mudados propósitos. Nós queremos te pedir mesmo, Deus, que o Senhor mude a mente, Pai, dos governantes. Em nome de Jesus Cristo. Nós queremos pedir, Deus, que seja feita, Deus, a vontade do Senhor. Pai, nós queremos pedir, Deus, que a igreja venha se unir, Pai, e não venha desunião. Em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos caminhar num só propósito, Pai, de glorificar o teu nome e construir o teu reino em nome de Jesus Cristo. Por isso, Deus, nesta manhã nós queremos pedir ao Senhor, Pai, nos fortaleça, Pai, nos dê sabedoria, Pai. Pai, que nós não venhamos a Deus a esmorecer, que nós não venhamos a ter medo, mas que nós venhamos a Deus a mostrar, Pai, não para o nosso propósito, mas o propósito da construção do teu reino, que é o Deus para o qual a tua igreja foi chamada. Nós queremos, Deus, ser luz para os povos, nós queremos ser sal nessa terra. Por isso, Deus, nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a posição, Deus, que o Senhor nos procurou, nós venhamos, ó Deus, para que o seu nome seja glorificado, Deus, nome em nome, Deus, desta posição, que a igreja do Senhor, a nos posicionarmos, ó Deus, como verdadeiros soldados, como servos do Senhor, e cumprir, Deus, o propósito para o qual o Senhor nos tem chamado. Por isso, Deus, nos fortaleça nessa manhã, nos dê graça, nos abençoe, Pai, que a tua palavra nos ensine, Deus, em cada dia, como nós devemos, ó Deus, agir e proceder. Em nome de Jesus Cristo, que o seu nome seja glorificado. Amém. Ai, glória a Deus. Isso é bom. Aleluia. Amados, uma dessas coisas, nem sempre isso acontece comigo, mas quando acontece, ele é um peso muito forte. Teve um dia, essa noite em casa, eu não lembro qual dia que foi. Não sei se foi quinta noite, quarta-feira à noite, eu falei para ele, Viviane, a gente foi dormir. Meu bem, ora comigo que eu não estou bem. Lembra, meu bem? E ela me perguntou, o que você tem? Eu falei, não sei, mas eu não estou bem. Ela orou, veio refrigerar, mas continuou. Ontem ela ligou para mim no trabalho, ela falou assim, o que você tem? Eu falei, acho que é um pouco de cansaço. Ela falou assim, sua voz está estranha, ela batia, ela falou assim, o que você tem? Eu falei, não sei. Ela me perguntou hoje em casa, o que você ia falar na igreja hoje? Você estudou hoje a Assembleia de Semana? Eu falei, sim. Só que hoje pela manhã, Deus me mostrou outra coisa totalmente diferente. Sabe? Tudo que eu preparei, nada. Então quando Deus fala essas coisas para mim, eu fico assim, muito temeroso, eu tenho medo. Eu estava ali orando, e me chorando. Eu tenho medo dessas coisas. Sabe por que, amado? Porque é a palavra profética. Então assim, eu fico muito temeroso nessas coisas. Entendeu? Assim, poucas vezes aconteceu isso comigo, mas quando isso acontece as mesmas coisas que aconteceram comigo essa semana. E eu quero pedir permissão à igreja para falar o que Deus contigo me fala. Amém. Amém. Eu ia ler. Mas antes nós vamos orar com você. Amém. Estende a sua mão para cá, igreja. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar o presbítero de Deus. Queremos te clamar neste momento, ó Pai amado, que a tua boa mão, que sempre esteve sobre ele, ó Pai amado, venha fortalecê-lo, venha renová-lo, venha trazer mesmo, ó Pai, refrigério, restauração, fortalecimento, porque sabemos, ó Pai, como está escrito em Isaías capítulo 11, que o Senhor venha derramar sobre a vida do presbítero de Evaí o Espírito do Senhor, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, e que ele possa verdadeiramente, Senhor amado, ser restaurado e fortalecido em tua presença. Contamos mesmo, Senhor Pai amado, com a tua boa mão a agir sobre o teu servo para restaurá-lo, fortalecê-lo, e que ele venha agora, Pai, ser instrumento, ó Pai, de louvor do Senhor diante da igreja do Senhor, para que, ó Pai amado, o teu nome seja glorificado. Por isso nós queremos abençoá-lo, Pai amado, como igreja do Senhor, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu ia ler Isaías capítulo 40, falar sobre restauração, renovação, consolo, mas eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 8. Amós capítulo
capítulo 8. Logo depois de Oséias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de fruto de verão. E perguntou: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de fruto de verão. E então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, e todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isso, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda contra o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calvas sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como o dia de amargura. Esses dois versículos aqui que me tocam o coração. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mandarão de mar a mar e do norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus soberano, e como é certo viver o culto de Bérseba, eles mesmo cairão e não se levantarão jamais. Deixa eu ver um pequeno trechozinho aqui do problema, para vocês entenderem uma coisa. Esse texto que eu li, do profeta Amós, ele ocorreu nos tempos em que Jeroboão era rei de Israel e Uzias rei de Judá. Uzias ele não tinha muita firmeza, então ele era um pouco oprimido por Jeroboão. Então, naquele tempo, a nação de Israel foi um tempo em que a nação estava vivendo um tempo de muita prosperidade. Mas as pessoas começaram a se aproveitar disso para a opressão. Nos últimos anos do governo de Jeroboão, Amós proclamou a palavra de Deus para o reino do norte. Ele viera a Samaria, da pequena aldeia de Tecor, localizada a cerca de 8 quilômetros de Belém. Para ganhar a vida, ele pastoreava ovelhas e podava sicômoros. Quando se encontrava entre os pastores de Tecor, Amós recebeu o chamado de Deus para ser profeta. Esse chamado foi tão cristalinamente claro que quando o sumo sacerdote tentou impugnar Amós em Betel, o profeta se recusou a calar-se. A mensagem de Amós refletiu o luxo e o lazer dos israelitas durante o reinado de Jeroboão. O comércio feito com a Fenícia e os pedágios cobrados no tráfico de caravanas que atravessavam Israel e a Arábia, e a expansão para o norte, às custas da Síria, foram ganhos que aumentaram os cofres de Jeroboão. A rápida elevação do nível de vida entre os abastados aumentou a diferença entre as classes sociais. Prevaleciam os males sociais. Com agudo discernimento, Amós observou a corrupção moral, o luxo pecaminoso e a opressão dos pobres, enquanto os ricos acumulavam maiores riquezas por meio da violência. Em linguagem simples, mas vigorosa, ele denunciou corajosamente os males que permeavam a vida social, econômica e política de Israel. A religião não podia ser substituída pelos ritos religiosos, e sem ela a nação de Israel não poderia escapar do juízo de um Deus reto.
ele não veio para ser profeta, ele veio para trabalhar para o seu próprio sustento. Mas o chamado dele foi tão claro que ele obedeceu assim a risco. Deus mostrou assim o chamado tão claro para ele que ele obedeceu a risco. Eu não sei explicar isso direito, mas entre os profetas da Bíblia, alguns passaram por escolas, né, pastor? Passaram por escola? Sim. Escolas de profetas, né? Eliseu, por exemplo, com Elias. Sim. Ele foi um que não teve essa oportunidade. Ele era uma pessoa do campo, assim como eu fui, pastor, e assim, como ele, alguns. Então, assim, a profecia dele, quando ele pregava, muitos não a aceitavam. Por quê? Porque ele não tinha cargo, ele não tinha crachá, assim como o Devaí, entendeu? Não tem crachá, não tem uma posição, entendeu? Então, assim, muitos de nós, quando a gente vai pregar em certos lugares, a nossa palavra não é aceita. Exatamente por isso, por causa de uma oposição. Por que muitos eventos por aí tem sempre que ter um nome? Vai ter um movimento aqui em Belo Horizonte, então assim, com a presença do pastor fulano de tal, ou com a presença do cantor fulano de tal. Por quê? Porque senão não tem ibope, porque senão as pessoas não vão, porque senão não tem lucro, não tem retorno para os organizadores dessas coisas. Certo? Então assim, muitas das vezes a mensagem bíblica não é aceita por causa disso. Mas mesmo assim, ele abraçou o ministério profético dele. E o interessante é que Deus deu algumas visões para Amós, e assim, eu fui olhar o significado delas. Gente, é assustador o que Deus fala através dele. Essa que eu li aqui a respeito dos frutos de verão, que Deus mostra para ele aqui. Você sabe o que Deus está mostrando aqui? Deus está mostrando aqui que a vinha, ou seja, esses frutos, era a nação de Israel, que já estava recolhida em um cesto, e sabe que ela já tinha amadurecido e ela estava apodrecendo, ela não tinha valor nenhum mais. Então, essa visão que Deus mostrou a Amós é que o seu povo, o povo que ele escolheu, o povo que estava recolhido, que estava sob a proteção dele, ele estava entrando por um caminho que eles iam se perder, que Deus não ia aproveitar eles para mais nada. Para mais nada. E eles iam ser jogados fora. Tem igrejas, amadas, que estão entrando por esse caminho. Estão negligenciando a palavra do Senhor, que Deus tem ensinado. Chegará um tempo em que esses lugares não servirão para nada. Nada. Em nome de Jesus Cristo, amado. Quando Deus me falou isso para mim, não é isso que eu quero para a minha vida. Não é isso que eu quero para a minha igreja. Não é isso que eu quero para a minha família. Não é isso que eu quero para a minha descendência. Eu quero ver minha igreja ouvindo e pregando a palavra do Senhor. Aquilo que tem sido ensinado. Amós, antes de pregar essa mensagem para o povo de Israel, para o povo de Judá, ele pregou para 5 nações. Primeiro foi Damasco, Filistia, Tiro, Edom, Amon e Moabe, para depois falar para Judá e para Israel. Interessante, amado, é que quando uma profecia é para lá fora, ou para outros lugares, ou para qualquer outra coisa, a gente não fica tão preocupado. O juízo começa primeiro pela casa de Deus. Na casa de Deus. Mas então o Senhor não vai fazer de forma alguma algo lá fora sem também tratar com a sua igreja junto. Tratar com a sua igreja junto. Então foi isso que Deus me falou. Amém. Então eu quero entender uma coisa. Por que Deus está falando? Boa pergunta. E eu vou te responder por quê. Por favor, leia o versículo 5, ou melhor, antes do 5, só pegar o botão. Antes do 5, eu quero ler para a igreja o 3. Os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. E Amós fala assim: silêncio. Engraçado, né? Os uivos serão multiplicados. E Amós diz: silêncio. Deus fala isso por quê? Porque Deus não vai ouvir o clamor daqueles que não estiverem andando em retidão diante dele.
Segundo, no verso 5 ele diz assim: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, ou seja, diminuindo o peso do trigo e aumentando o valor do trigo, o ciclo, que é o dinheiro da época, e procedendo dolosamente com balanças enganosas para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Eles não somente queriam ganhar mais, como eles queriam enganar o povo. Exatamente. Eles não estavam esperando a feriado da lua nova, ou sábados, eram feriados religiosos que não se vendia nada. Não se vendia nada. Os opressores, eles não estavam esperando nem para esses feriados. Exatamente. Eles queriam burlar a lei. Então, Deus está nos dizendo isso porque todos nós precisamos entender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Mas a terceira coisa que nós precisamos fazer é colocar em prática. Se não colocamos em prática, a nossa palavra diante de Deus serão gritos vazios. E a palavra de Deus em Jó diz que gritos vazios o Senhor não ouve. Fique em silêncio. Ou seja, nós só podemos nos colocar diante de Deus e nos prostrar diante de Deus em humilhação, pedir sim em arrependimento, perdão pelos nossos erros e falhas diante dele, mas ao mesmo tempo precisamos mudar essa conduta. Não adianta apenas reconhecer que estamos errados. Não adianta dizer assim: ah, pastor, ou presbítero, eu tenho uma dificuldade nessa área que Deus coloca, porque quais são as áreas da nossa vida? E aí, sabe o que nós fazemos? Nós servimos a Deus fielmente em alguma coisa, mas determinadas coisas nós deixamos de lado. E quando nós deixamos de lado uma determinada área, naquela área serão uivos. Nós não conseguiremos chegar diante de Deus e falar para Deus o quê? O que nós vamos falar para o Senhor? Eu digo para Deus: eu conheço, sei que eu tenho que cumprir, eu sei que eu tenho que obedecer, mas eu não obedeço. Eu vou dizer para Deus para me abençoar naquela área como? Então eu vou citar um exemplo que a gente sempre cita, para não dizer que eu estou querendo citar alguma coisa, que eu estou querendo ser parcial. Eu vou citar o casamento, que eu sempre cito aqui. É verdade, igreja? É. Eu falo sempre do casamento? Sim. Então eu quero citar o casamento, que aí não vai ter problema. O marido trata mal a esposa. A esposa não é submissa ao seu marido, como a Escritura diz. E aí o marido quer chegar diante de Deus e pedir para o casamento dele ser abençoado. Como? Se ele não cumpre os princípios da Escritura. Nós às vezes queremos um trabalho abençoado, mas nós roubamos o tempo do nosso chefe. Nós queremos uma vida, um ministério abençoado, mas quando Deus nos chama a fazer o ministério, fazemos com murmuração e não com alegria. Então, quando nós olhamos as áreas da nossa vida e nós não cumprimos alguma coisa, diante de Deus a nossa oração será uivos. E Deus lá do céu vai nos dizer assim: fiquem em silêncio e convertam-se dos seus maus caminhos. Amós, os profetas de Israel em geral, e Amós muito mais do que todos eles. Amós é um livro muito forte, eu gosto muito dele. Os profetas de Israel faziam duas coisas. Eles chamavam o povo ao arrependimento: volta, ó Israel, ao Senhor teu Deus. E a segunda coisa que eles falavam, da injustiça social que era praticada pelos poderosos. Alguma semelhança é mera coincidência com o Brasil, não é? A gente vê a mesma coisa. A pregação que nós temos que falar para a nação brasileira e para a igreja brasileira é: retorna para o Senhor, volta, arrepende dos seus maus caminhos, coloque a sua vida em santificação. E a segunda, para de oprimir o seu irmão. O grande problema é esse. Por isso é que Deus às vezes ouve as nossas orações como uivos e nos manda ficar em silêncio. Nós não obedecemos os princípios bíblicos, nós não nos humilhamos diante da presença de Deus e nós oprimimos o nosso próximo. Isso é o que a palavra de Deus condena, e todos os profetas de Israel faziam isso. Tanto que Louis C.K., um escritor, um teólogo, ele escreveu um livro chamado Com os Pobres da Terra. Muito interessante, porque ele fala que os profetas, eles faziam isso. Eles eram os únicos em Israel que queriam que houvesse justiça, que o pobre não fosse oprimido, como era aqui, ó. Ele fala que tendes
gana contra o necessitado, e olha o que é pior, irmãos, destruiu o miserável da terra. O sujeito não tem nada, é miserável, e ele ainda era destruído. Por quê? Porque ele era um peso para a sociedade. Sabe o que nós fazemos hoje? Aqueles que são peso para a nossa sociedade, nós lançamos fora. Se é do partido contrário, eu abomino. Se é uma pessoa que não pensa igual a mim, eu abomino. Se é alguém que é assim, eu abomino. Percebe? Por isso nós vemos o Brasil hoje dividido no meio e dois partidos, um querendo devorar o outro, ao invés de aprendermos a respeitar. Se ele pensa daquele jeito, vamos respeitar. Percebe que mesmo na igreja nós temos dificuldades em reconhecer as diferenças. E aí sabe o que nós fazemos? Ao invés de abençoarmos o nosso irmão, nós amaldiçoamos. E a palavra de Deus em Tiago é clara: de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa. Uma casa dividida não subsiste. Aí o Salmo primeiro fala assim: não vos assentei, né? Bendito é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí a gente forma a roda dos escarnecedores na igreja. A gente não precisa lá fora não, a gente forma ela dentro da igreja. Quando a gente se reúne, sabe para quê? Para falar mal do nosso irmão. Quando a gente se... Boa, Zé, gostei, eu não ia falar não, mas já que você falou para fritar, a fofoca. Reúne para poder fazer, sabe o quê? Lançar semente maligna no coração do outro a respeito de uma pessoa que não está presente. Sabe qual é o nome disso? Covardia. Seja pelo menos sincero. Vira para o seu irmão e fala assim: não gosto de você, não quero conversar com você. Seja sincero, fala com ele. Agora, você também vai ter que dar conta do que você falou. Porque o grande problema de Israel era esse. E o nosso problema continua sendo o mesmo. A gente lê os profetas e fala: o povinho de Israel rebelde. Nós somos exatamente iguais. Se não vigiarmos, se não nos prostrarmos diante da presença de Deus e não nos humilharmos diante da poderosa mão dele, para que no tempo certo ele nos exalte. Por isso precisamos primeiro nos humilhar. É verdade. Essa semana, depois do passou a primeira turma das eleições, gente, que eu vi mensagem no celular do partidarismo, meu Deus. E se até aqui na igreja tentaram, mas eu peguei a tesoura divina e fiz assim. E vou fazer sempre, que eu não admito dentro da igreja partidarismo político. Nós somos políticos, não somos partidários. Sempre digo à igreja: não vote nulo, não vote branco. Para que você, pastor, meu título é lá de não sei, ou então transfere para você votar, para você poder exercer a sua cidadania. Mas partidário, nós não somos não. E interessante que muitas pessoas... Melhor, até sou, meu partido é o de Jesus. Amém. É interessante que quantas pessoas colocaram a confiança em dois homens? Eu quero ver, na hora que for eleito o próximo, e ele fizer um negocinho assim errado, eu estou aguardando. Eu estou em silêncio. E na hora que fizer ele reclamar comigo, eu falo assim: você votou nele. Ou seja, você colocou a sua confiança nele. Ou seja, o pior é o seguinte: aqueles que não votaram e vão querer cobrar. E aí? Ué? Igual reunião de condomínio. Aquele que não participa é o que mais cobra, entendeu? Então assim, e se nenhum desses dois, eu não sei qual vai ser eleito, se é a vontade de Deus, se nenhum deles fizer nada, se a nação se tornar pior, a igreja vai se corromper junto? Esse povo que está apoiando vai se corromper junto? Nós vamos pelo mesmo caminho? É isso que nós estamos falando para o povo aqui, gente. Vocês estão... Fala, Bia. Essa semana aconteceu um fato que eu acho que foi uma das duas coisas dessa semana que mais me deu temor. Uma pessoa que trabalha comigo chegou chateado no serviço porque, por uma questão de discordância política, ele ouviu de alguém da família dele que ele poderia morrer. Morrer mesmo, tipo assim, vai, morre. A primeira coisa que eu pensei foi: onde é que está o amor na sociedade?
Porque assim, a gente quer prosperidade, a gente quer... A lista de pedidos e desejos é grande, é extensa, mas ninguém... Cadê a coragem para amar o outro? Tem muita gente que tem coragem para sair falando bobagem e asneira e a torta e a direita. Mas cadê a coragem para amar o outro? O que te dá o direito de desejar que a vida do outro acabe em razão de uma diferença de pensamento, seja ela de qual âmbito for, político, de direito, de história, do que for? A gente está entendendo o diferente como pior. Ele é só diferente. É isso. E o reino de Deus fez a gente diferente porque cada um tem uma missão, cada um tem um propósito, e na sua diferença o Senhor vai te usar para o propósito e para o bem daquilo que é o plano dele na sua vida. Imagina se Jesus, que é diferente de nós, não quisesse a mim e a você. Imagina se o santo de Israel falasse assim, morre para lá. Tava frito. Literalmente. Mergulhando no água. Pior quando vem As da coisas igreja. como é que são as coisas? Hoje começam errado, a gente estava indo para a igreja, eu estava na parede de tomar café, teve uma mulher que abordou a Viviane e falou assim, dando propaganda do candidato dela, já começa errado por aí, gente. Não pode fazer campanha hoje. Mas será que aquela pessoa está fazendo o que ela quer ou o que o candidato mandou? Outra ali que está recebendo 50 Ou reais. você está recebendo, não é só pelo dinheiro. Então assim, são essas coisas... Das formas é porque ela quer. É uma escolha. Se o candidato sim. mandou e ela obedeceu, é porque ela quis Entendeu? obedecer. Assim, você entende? Então assim, não está só lá em cima, vai aqui embaixo também. Nossa, o opção está aí. Entendeu? Outros lugares. As coisas, então assim, é esse tipo de coisa que ela mostra, está advertindo o povo, entendeu? Vocês estão indo pelo mesmo caminho da liderança. Assim como é o sacerdote e o profeta, assim é o povo. O profeta daquela época, gente, que fica aqui aliado do rei, quando Amós começou a pegar a mensagem, ele mandou escorraçar nós. Senão você vai ser morto. Nós vamos te matar. Vai para ajudar a pregar lá, Vai para lá, vai para ajudar, não fica aqui não. Entendeu? Porque assim, o povo corrompido era lucro para a liderança. Então, aqui embaixo, a nação corrompida é lucro para a liderança. Uma liderança que tem a mente corrompida, os seus liderados também devem ser corrompidos. Essa é a mente da liderança. É verdade. Eu falei, Deus, eu não quero isso para a minha igreja. Amém. Eu não quero isso para a minha vida. Amém. Eu quero viver diferente do Senhor. Amém. É por isso que eu oro todos os dias pela nação brasileira, para que seja mudado. Entendeu? Mas que não seja mudado, que não coloque lá só um presidente evangélico, como muitas pessoas querem, mas que a nação também mude isso. Amém. Que seja tudo mudado. Que o reino de Deus venha para essa nação. Aleluia. Mas isso, amado, tem que começar pela igreja. Amém. Da mesma forma que o juízo vai começar pela igreja, isso também tem que começar pela igreja. Essa mudança tem que começar pela igreja. Eu vou ler 2 versículos para vocês aqui. Eu quero terminar com isso, tá, pastor? Amém. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, nem mais de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. O que a Amós está dizendo aqui, amados, foi uma visão de como o povo seria levado para o cativeiro. Que tudo aquilo que eles tinham seria tirado deles, até a palavra do Senhor. Alguém aqui já passou fome, gente? Não é ficar sem comer não, não é ficar sem comer não, 1 hora, 2 horas, é passar fome. Eu nunca passei não, mas eu conheço gente que já passou. Conheço gente que já passou. E você imagina o que é? Nós que temos todos os dias Bíblias de diversas traduções, pregações na internet, na televisão. A gente pode ouvir a mensagem a hora que a gente quiser. A gente pode abrir a Bíblia, ler no nosso trabalho, ler em casa. O tempo que a gente fica diante da televisão assistindo filme, novela, jogo, o tempo que a gente passa dormindo, muitas das vezes, o tempo que a gente tem de folga para passear, para ir no shopping, para fazer um tanto de coisa, e esse tempo a gente troca a palavra de Deus com essas coisas. E você imagina Deus falando para a igreja hoje que chegará um tempo em que nós vamos sentir fome dessa palavra. Imagina você ficar sem comida.
Um dia, 2 dias, 3 dias, aí começa a ficar uma semana, um mês, vai ver o que vai acontecer. Vai ver aonde que você vai atrás de comida. Vai ver o que você vai comer. Qualquer porcaria. Então, querido, aquele que não se alimenta da palavra de Deus, aquele que não coloca isso na sua vida, tudo não tem notícia que está à sua volta, pode ser seu alimento. Pode tomar sua mente, pode tomar. Então, amado, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos ouvido aqui, a gente não tem que só colocar em prática. Muitas vezes eu tenho visto o pastor falar, lê a Bíblia, estuda a palavra de Deus. Eu confesso, pastor, que eu fui negligente muitas vezes nisso. E a Viviane, a gente estava conversando sobre isso. Muitas vezes a gente vem para a igreja, vamos ouvir a mensagem do Senhor e vai para casa e está com a gente com isso. A gente não estuda a palavra de Deus. A gente não tira um tempo para fazer um devocional, um culto doméstico. A gente não tira tempo para orar, entendeu? Para ensinar os nossos filhos. O que os nossos filhos estão comendo? O que eles estão aprendendo? O que a nossa sociedade lá fora está aprendendo? Se nós que temos a palavra, nós que sabemos, ou seja, entre aspas, nós que somos cristãos evangélicos, o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? E quando ela foi tirada? E quando o Espírito Santo foi levado? Eu quero falar uma última coisa, queridos. Deus, Ele sempre enviou socorro para o seu povo. Sempre. Mas eu quero falar uma coisa, queridos. Se Deus falou isso quando Deus foi escolher, eu tenho que saber assim. O último socorro que Deus enviou para o povo foi a cruz. Não vai ter mais ninguém. O sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito. Foi o último socorro. Amém. E é esse socorro que a gente tem que levar. Aleluia. É desse Cristo que a gente tem que levar. Fala Isso que o Senhor está me falando foi o que Deus falou para o Espírito Santo me tocou essa semana sobre isso. Buscar na palavra. Para de ficar atrás das pessoas. Tem gente que liga para alguém, pegar um conselho, que nem ele mesmo sabe o que faz. Em vez de buscar na palavra, na oração, ficar atrás de pessoas, profecias. Caça profecia. Fulano veio, opa, fulano. É isso aí. Sabe o que é isso? Isso chama-se imaturidade espiritual. Porque não tem intimidade com Deus, não tem uma busca individual com Deus, e não sabe, e não ouve Deus falar. Nunca lê a palavra. Vai ouvir Deus falar onde? Como? Se Deus se revela, se revelou através da sua palavra, a palavra de Deus é a revelação de Deus. Então toda a revelação está incluída nessas escrituras. Então nós precisamos ter vida com Deus, disciplina. Irmãos, essa palavra dos dias de hoje é uma palavra que ninguém gosta de ouvir, disciplina. Porque hoje nós estamos vivendo naquele tempo que cada um faz o que é reto aos seus olhos. Esse é o tempo do todo-poderoso. Principalmente quando ninguém está vendo, é verdade. Porque na igreja é bonzinho, né? Fora um mundo material. E Cristo, quando veio, nos prometeu um reino espiritual. Tanto que os valores do reino de Deus não são comida e bebida. Então, nós precisamos ser alimentados espiritualmente. Porque materialmente, eu vou te dar um conselho: vai trabalhar. Se você trabalhar, você vai ter condição financeira. É isso que a palavra de Deus fala: do suor do teu rosto comerás. Então, a parte material já nos foi ensinada. Deus falou lá no Éden assim: Adão, cultiva o jardim, trabalha, pronto. Então ele já nos ensinou como é que nós vamos ter a ausência das necessidades. Como? Trabalhando. Acabou. Agora, buscar espiritualmente nós temos que fazer todo dia, porque o pecado nos roubou a ligação com Deus. O pecado nos roubou essa intimidade com Deus. Mas em Cristo Jesus, como o presbítero acabou de falar agora, esse evangelho restaurou a nossa ligação com Deus. Então hoje temos livre acesso à sala do trono pelo novo e vivo caminho de sangue. Irmãos, nós temos livre acesso a Deus hoje pelo sangue de Cristo, que nos perdoou, nos purificou de todo pecado e toda impureza. Então basta que nós nos coloquemos diante de Deus e digamos para Ele: Deus, eu quero viver uma vida em santificação. Eu quero o Senhor, eu quero Deus, eu quero verdadeiramente a Tua presença. Eu não quero mais o mundo. É uma decisão. Como aquela decisão que você teve no dia de se casar, que você teve de escolher uma profissão, que você teve de entrar na faculdade ou na escola, o que for.
Quando você teve aquela decisão, a decisão é a mesma hoje. Decida-se por uma vida de santidade e obediência a Cristo, e o Espírito Santo vai nos capacitar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É uma nação, muito tempo atrás, não sei se hoje ainda é assim, logo eu me converti. O pastor foi pregar na nação e falou que lá tem uma Bíblia, um lugar, e assim, tem uma fila. As pessoas esperam um ano para poder ler um versículo da Bíblia. É isso aí. Um ano para ler um versículo da Bíblia. E elas ficam na fila, aqueles que querem. Pastor Osni, o pastor Osni está lá nos países árabes, não se sabe em que cidade ele está, nem em que país ele está, ninguém sabe, a não ser a APNT, porque é risco de vida. Então a gente não sabe onde ele está. Mas ele quando ele vem do Brasil com a família dele. Pra vocês terem uma ideia, eles vão para o deserto para cultuar a Deus. Aí teve um batismo que o pessoal foi para o deserto para batizar. Aí quando chegou lá, chega um rapaz, e aí no mesmo instante chega o irmão dele. E eles não sabiam que um era cristão, que os dois eram cristãos. Por quê? Porque se eles falarem dentro de casa que eles são cristãos, eles são mortos. A própria família mata, ou então expulsa de casa. Então os dois eram cristãos, tinham se convertido, e eles não sabiam que o outro era cristão, porque eles não podem falar. Aí um dia eles estavam reunidos na cidade, e eles falaram: pastor Osni, deixa a gente cantar. Ele fala: não pode. Se o pessoal ouvir, todo mundo morre, não pode cantar. Então deixa só a gente repetir o louvor, pode? Eles iam falar assim, igual a gente canta aqui, né? Vem com o peso da tua glória. Eles só falam: vem com o peso da tua glória. E eles começam a chorar. Eles choram porque eles querem adorar. Eles choram porque eles querem cantar. Eles choram porque eles querem ter um culto público de adoração a esse Deus que eles resolveram amar. E nós hoje estamos negligenciando a adoração. Nós negligenciamos, nós não cantamos, nós não adoramos, nós não servimos. Nada disso fazemos, sabe por quê? Porque nós somos negligentes. Lá eles estão chorando para poder adorar a Deus. Se eles estivessem aqui, irmãos, vocês iam ver esses homens chorando, se prostrando diante de Deus e adorando com a maior alegria do mundo. E a gente vem para a igreja domingo de manhã, pode cantar e falar assim: vem por não temos coragem de aproveitar a liberdade que a gente tem. Sabe o que acontece? Vou contar um caso para vocês. Tem gente que começa a passar por luta, a primeira coisa que ele faz é deixar de orar, deixar de ler a Bíblia e deixar de vir na igreja. Se algum irmão liga para ele, não atende. Sabe o que é isso? Imaturidade. Vou dar um conselho para a igreja: sai das fraldas. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Pastor, não estou querendo matar o senhor, tá? Mas se matar, tá bom, eu vou para agora. Gente, e se o pastor for chamado por Deus hoje? É isso aí. A igreja para mesmo? Ou ela continua? Boa pergunta. Se o pastor Bolsonaro não estiver aqui amanhã, tem presbítero aí, tem Zé, tem Nelson, tem Fabiano, tem homens aqui dentro da igreja que pregam e que, graças a Deus, estão pregando a verdade. Então eu sou apenas uma ferramenta, um instrumento de Deus, enquanto eu tiver fôlego de vida. Depois você se vira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, amados: as pessoas me perguntam: você é de onde? De qual igreja? Eu falo: igreja tal. Eu não cito a igreja do pastor Rocinho. Claro, ela não é minha. Entendeu? Eu sou igreja, pastor. Eu não quero dizer isso, amados. E quando a gente sai daqui, eu levo a minha Bíblia para casa, mas não é só as palavras do pastor Rocinho, mas as palavras do Senhor. Porque um dia talvez as palavras dele podem faltar, as minhas podem faltar, quer dizer que eu pode faltar. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai faltar para nós. O que a Amós estava tentando advertir o povo era isso, querido. Chegará um dia em que nós não teremos mais essa palavra. Entende? Chegará um dia que isso aqui vai sair. E do que você se alimentou? Do que você é alimentado? Vai ser forte o suficiente para te manter na sua posição de cristão? É isso? O que você recebe da palavra de Deus durante o seu dia?
ela é suficiente para manter o seu testemunho onde você está? É isso que eu estou dizendo. São esses caminhos lá fora que não podem influenciar você, mas é você que tem que influenciar. Amém. A nação estava se corrompendo, estava sendo destruída. Por quê? Porque ela estava sendo influenciada porque deixou de ouvir a voz de Deus. A voz profética em Israel era uma voz corrupta, uma voz que destruía a nação. Se você for olhar a voz profética hoje no Brasil, se você for olhar a voz que está influenciando o Brasil hoje, é a mesma. E ela não pode entrar dentro da igreja. Em nome de Jesus. Amados, vou falar uma coisa para você. A igreja ela é o único vínculo pelo qual o reino de Deus não é destruído. A igreja do Senhor. E a Bíblia fala que as portas do inferno ela não prevalecerá contra a igreja de Deus. Amém. Enquanto nós somos igreja do Senhor, o inferno não dominará sobre nós. É isso que eu estou dizendo. É isso que Deus nos fala. Nós temos que influenciar e não ser influenciador. Amém. Talvez hoje eu ia falar para a igreja sobre uma palavra de consolo. Tá? Se eu não sei, primeiramente para mim, eu quero essa palavra dele. Quando a Viviane me falou algumas coisas hoje de manhã, Deus me chamou a atenção. E eu vim orando a Deus. E eu sei o que Deus falou. Eu sei o que eu tenho que fazer, como eu tenho que mudar minha conduta. Porque eu não quero ser influenciado, eu quero ser influenciador. Mas eu quero influenciar através da palavra de Deus. Não dominar, mas deixar que o reino de Deus prevaleça sobre essa terra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.